de máxima importância, nós, como jovens da igreja, sermos um. Isso, eu fiquei muito feliz quando o Espírito Santo falou comigo, falou com o pastor Cleiton. Hoje não, nessa semana, o Gabriel Mesquita, ele me mandou um WhatsApp: Guilherme, o que Deus está falando com você essa semana? Eu pensei assim, que cara folgado, mano, o que ele tem a ver que Deus está falando comigo? Mas eu achei muito louca a pergunta, porque é uma pergunta espiritual. E eu falei: Deus está falando comigo sobre unidade. Daí ele virou para mim e falou: ah, tá, legal. Eu falei: mano, tá legal. Ele pergunta um negócio e depois não vai falar o porquê. Daí eu virei e falei para ele: mas por quê? Por que você me perguntou? Exatamente por isso, porque Deus estava me falando sobre unidade essa semana. Aqui no louvor, o Walter me procurou, falou: eu tive uma visão muito louca, eu vi a igreja, esse lote de cadeiras, e na minha visão, agora no louvor, sendo ministrado, eu via exatamente essas cadeiras, os irmãos de cada um dos lados, se unindo como duas alianças se encontrando, simbolizando unidade. Nós estamos mergulhados nisso, essa é uma direção de Deus, e nós, queridos, pouco importando a célula que você é, a rede que você faz parte, nós somos um, nós somos o corpo de Cristo. Mergulhe agora nessa palavra, abre seu coração, abre seu ouvido para receber o pão da vida, aquilo que o Senhor quer falar com você, amém? Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, para você fechar o seu olho, para você agora alinhar a sua motivação. Pedir para Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero manifestar aqui aquilo que o Senhor tem para a minha vida, nessa noite, no decorrer da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós queremos, única e exclusivamente, a Tua presença nesse lugar. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra e nós queremos crescer na Tua presença, Jesus. Que seja uma palavra viva que venha mudar a história da minha vida, Pai. Que essa palavra venha mudar quem eu sou, que essa palavra venha me levar mais próximo do Senhor. Eu quero mais do Senhor, Jesus. Eu quero mais do Senhor nessa noite. Eu sei que esse é o Teu clamor também e juntos vamos falar em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Galera, eu quero pedir para você aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 17, uma boa quantidade de versículos. Enquanto você abre aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, no seu tablet, no seu iPad, iPhone, Samsung, não sei o quê, porque Samsung tem 1 milhão de Samsungs, né? E eu quero te contextualizar. João aqui nessa palavra, esse evangelho, nesse capítulo, o Senhor Jesus está orando ao Pai. É uma oração muito especial, porque Ele estava orando por aqueles que Ele deixaria, pois Ele iria para o Pai. Então vamos lá, João 17, do versículo 6 ao versículo 17. A palavra diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Antes da gente começar o versículo 8, cara, esse aqueles, a palavra está falando para você, a palavra está falando para mim. Aquilo que Jesus orou ao Pai, colocando as nossas vidas diante dele, não foi uma oração somente para aquela galera da época, para os discípulos dele, para aqueles que iriam traí-lo, mas essa palavra, essa oração é para a minha vida, para a sua vida. Então receba essa leitura aqui como Jesus fazendo uma oração sobre você, e nós estamos lendo verdadeiramente as palavras de Jesus. Versículo 8: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um.
Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você pode dar um glória a Deus, uma forte salva de palmas à palavra de Deus? E aqui, galera, a gente está ouvindo sobre o Senhor Jesus em uma oração declarando: Pai, eu sou um contigo, e eu rogo pelos meus filhos, eu os entrego, eu peço que a tua santificação, que o Senhor venha encontrar a vida deles. E quando eu penso nisso, eu falo: Deus, para eu ser um com o Pai, para eu ser um com Jesus, o que eu preciso fazer da minha vida? E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, eu orando, buscando para trazer essa palavra aqui para vocês, o Espírito Santo falou para mim: você precisa de um estilo de vida. Você precisa de um estilo de vida muito louco. Você precisa de um estilo de vida em que você precisa ter experiências próprias com Deus. É fácil você ler uma palavra, você ler esses versículos que nós lemos de João, mas para que isso seja uma verdade, para que verdadeiramente eu seja um com o Pai, eu preciso de um estilo de vida de rendição, de renúncia, um estilo de vida em que a adoração é o que prevalece, um estilo de vida em que a oração é o que eu mais amo, um estilo de vida que o meu secreto com o Senhor é aquilo que eu tenho de mais importante. Galera, eu quero te dizer uma coisa, eu demorei um tempo para entender isso, mas para que nós sejamos um com o Pai, para que nós tenhamos um caminho aberto com Ele, existe a necessidade de nós termos uma vida radical, uma vida de experiência. A palavra nos diz, eu tinha memorizado, mas em 1 Pedro 4,10, não precisa abrir, eu só vou dizer, a palavra diz que o Senhor se manifesta em multiformas. O Senhor se manifesta de formas diferentes. E pensando em experiência, pensando em ser um, a palavra diz que Ele manifesta em multiformas para mim. Mostra, galera, que a gente precisa buscar o Senhor a cada dia. Antes de você sair da sua cama, aquela oração, se você começa orando em língua, se você dá um belo bom dia para o Senhor, fala: Senhor, hoje eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero ir no embalo dos outros, eu não quero seguir aquilo que o mundo diz que eu tenho que fazer. Eu quero as minhas próprias experiências. Trazendo para o contexto de igreja, você pode pensar: olha, o meu líder está dizendo isso, o meu líder está dando essa direção, isso é muito louco, isso é submissão, isso é obediência, mas ninguém aguenta uma vida servindo o Senhor, sem ter verdadeiras experiências com Ele. Você seguir única e exclusivamente uma direção, mas se você não colocar a sua vida nessa direção, não vai chegar em lugar nenhum. Não é uma palavra contrária que você tem que seguir, o seu líder está dizendo, em hipótese nenhuma, pelo contrário, Deus sabe do meu coração, mas o que eu quero dizer para você, você precisa das suas experiências. Não dá para seguir a onda do outro, ir no barco do outro, porque não vai prosperar, não vai dar em lugar nenhum. No primeiro cansaço, na primeira tempestade, o seu pensamento vai ser de desistência. Para sermos um, precisamos de um estilo de vida muito louco com Jesus. Eu estou aqui, a Priscila está aqui me assistindo, ela sabe da minha vida. Galera, eu tenho buscado esse estilo muito louco de vida. Eu tenho buscado, cara, em meio a tantas coisas, a tanta correria, tanta coisa para fazer, tantas más notícias. Se nós não buscarmos essa unidade, sermos um com Deus, nós não chegaremos em lugar nenhum. Eu estou falando aqui nesse primeiro momento da ministração, nós, que é sermos um, mas sermos um com Deus. O Senhor Jesus nos apresentou ao Pai, e na palavra, no versículo 6, diz o seguinte: eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Amém? Você tem guardado a palavra do Senhor? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Querido, a unidade com o Pai
A unidade apresentada por Jesus ao Pai em relação a nós, significa que nós pertencemos ao Senhor Jesus e nós pertencemos ao Pai. A partir do momento que eu penso que eu pertenço ao Pai, que eu sou filho, eu sou alvo de toda a herança que Ele pode dar para mim. E eu quero que você agora pense, não precisa responder, qual é a herança que o Senhor tem para a sua vida? Dá uma pensada aí, o que você acha que o Senhor, você sendo um filho muito amado, um filho amado demais, o que Ele tem para a sua vida? Você é um com Ele, você pertence a Ele. A palavra no versículo 11 diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Somos um com o Pai. Isso implica que nós somos filhos. Eu estou reiterando isso para ficar muito claro para você. Você é filho, você tem esse acesso direto à herança dele. E a herança do Pai sobre nós são somente bênçãos derramadas por Ele sobre as nossas vidas. Nós lemos aqui: Pai Santo, protege-os. Ter unidade com o Pai, ter unidade com Jesus, significa proteção para a minha vida. A gente busca proteção em tantas áreas aqui no mundo. Eu faço seguro disso, seguro daquele outro. Eu não saio naquele lugar porque é perigoso. Eu paro no farol, eu já fico esperto, vidro fechado, pronto para sair. A gente busca proteção em tantas coisas. A palavra de Deus, que é o pão da vida, que é a verdade sobre você, está dizendo: se você for um com o Senhor, Ele protege as nossas vidas. A palavra menciona no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A partir do momento que nós somos um com o Pai, a santidade do Senhor se manifesta sobre as nossas vidas. Guilherme, mas eu tenho tido dificuldade em tantas áreas. Eu não consigo vencer aquele pecado, eu não consigo vencer a masturbação, a pornografia, o olhar impuro, os pensamentos impuros. A palavra está dizendo, nos versículos anteriores que nós lemos aqui, o 17, santifica-os na verdade, que a partir do momento que nós somos um com o Senhor, nós estamos protegidos por Ele e nós somos santificados por Ele. 1 Pedro 1 diz que nós devemos ser santos assim como Ele é santo. Então você concorda comigo? Eu estou falando aqui sobre sermos um com Deus, sermos um com o Pai. Ele é santo, eu tenho que ser santo como Ele, e se eu sou um com Ele, a santidade de Deus toma conta da minha vida. Não existe espaço, não tem uma brechinha, não tem lugar para falta de santidade, para o pecado nas nossas vidas. Se nós entendermos, se nós tivermos a vida radical, a vida de busca, a vida de entrega, a vida de renúncia, nós seremos santos assim como Ele é santo. Você já pode ter tentado todas as estratégias para se livrar do pecado, mas a palavra está dizendo que nós, com o Senhor, somos protegidos e somos santificados. Deixa suas estratégias de lado, busque a Deus, seja um com o Senhor, e você vai ver os pecados, a iniquidade, aquilo que não pertence à sua vida, verdadeiramente indo embora. Amém? Você recebe aí? Glória a Deus. Começamos aqui então dizendo sobre sermos um com o Pai, sermos um com Deus, mas a partir do momento que eu estou muito alimentado disso, eu estou muito cheio disso, eu estou muito apaixonado por isso, eu não consigo conter essa unidade, esse relacionamento somente com Deus. Sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a manifestar isso para o lado. E eu quero falar aqui com vocês sobre nós sermos um com os nossos irmãos. Essa palavra do Walter aqui, essa visão que o Walter teve, alianças se integrando, alianças se entrelaçando verdadeiramente. Não existe uma competição entre esse lado e o outro lado, jamais, mas foi uma forma de demonstrar os jovens da nossa igreja sendo um. Você, cheio do Senhor, tendo a real noção que você é um com Ele, você começa a manifestar isso para os lados. E eu quero ver isso com você em João, mesmo evangelho de João que nós lemos. Agora você vai voltar 2 capítulos, o capítulo 15, e nós leremos do versículo 12 ao versículo 15, João 15, do 12 ao 15, falando aqui sobre sermos um
com os nossos irmãos. Está no telão aí, você pode acompanhar também. Vamos lá, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A relação de amigo é: aquilo que eu tenho para mim, eu compartilho com você, porque eu confio em você. Aquilo que eu tenho com o Pai, aquilo que eu tenho buscado no meu íntimo, na minha casa, no meu particular, no ônibus, no trem, no meio do trabalho, no meio da aula, eu compartilho com o meu amigo. Você é o meu amigo, você é o meu irmão de fé, camarada, né? Como diria o rei Roberto Carlos, o rei tá amarrado. Galera, o esquema é esse: eu não consigo conter para mim mesmo, eu manifesto isso para o lado. Faça amizades saudáveis. Eu quero trazer um termômetro para você. O Espírito Santo falou muito forte isso comigo. Se as amizades do mundo, se os relacionamentos do mundo têm sido mais atrativos que as amizades com os seus irmãos, dentro do nosso contexto de igreja, célula, discipulado, você deve acender um alerta na sua vida. Uau! As amizades do mundo, o papo com o mundo, o almoço com a minha galera do trampo, o intervalo lá na escola, a hora do recreio, a hora do intervalo na faculdade, tem sido mais atrativo do que estar com a galera da igreja. Você tem que acender um alerta. Isso vai demonstrar, em primeiro lugar, que a primeira unidade, o primeiro ser um, o primeiro que é a busca de Deus, precisa elevar, precisa crescer, para que eu me sinta atraído em me relacionar com os meus irmãos. Nós por nós mesmos, nós não somos bons de relacionamento, nós por nós mesmos, nós não queremos conversar, ter relacionamento com as outras pessoas, mas quando nós estamos em unidade com o Pai, existe uma necessidade da gente manifestar isso para o lado. Então tenha como termômetro da sua vida aí. A palavra diz em Tiago 4,4: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Você é amigo ou inimigo? O Senhor Jesus disse: eu não te chamo mais de servo, você é meu amigo, porque eu compartilho as minhas coisas com você. Olha a vida que você tem, olha o que você tem para desfrutar. E é legal, esse culto é muito proposital, o culto DNA Giflen. Eu quero ir um passo além da amizade. A amizade é muito legal, é muito bacana eu ser amigo do meu brother ali, meu amigo de igreja, mas nós, como igreja, como DNA Giflen, discipulando e formando líderes em nações, nós temos o discipulado como o principal das nossas vidas. Essa terça-feira eu tive discipulado com o Cleitão, com o pastor Cleiton. Na terça-feira de manhã eu estava assim, inquieto, falei, mas o que eu tenho? Eu falei, mano, depois do almoço, às 2 horas da tarde, eu vou ter discipulado com o Cleiton. Então, eu entrei até animado na sala, eu falei, mano, eu vou poder compartilhar coisas com ele, eu vou poder abrir meu coração para ele, eu vou poder alinhar coisas da minha vida que eu preciso de uma direção. O discipulado é vida nas nossas vidas. Nós lemos, né, que o Senhor Jesus, em João 17, ele estava apresentando aqueles filhos ao Pai em uma forma de oração, com toda certeza, queridos, sabendo que o principal dele, nos 3 anos que ele passou aqui na terra, foi discipular aquela galera. Com certeza, o foco, o maior alvo daquela oração de Jesus ao Pai, era sobre a vida daqueles discípulos. E ele disse tudo aquilo, santificar, proteger, uma série de coisas. Nós somos alvo desse amor do Senhor, desse cuidado do Senhor, nós sermos um com Ele, também através do discipulado. Discipulado, queridos, é a nossa vida. Nós chegamos aqui através do discipulado, através da célula, amando a igreja local, e assim que nós prosseguiremos. Esse culto DNA é para nós falarmos, né, a nossa rota, o nosso caminho, o que os nossos jovens têm feito, têm para fazer, qual é a direção.
essa é a direção. Abra os seus ouvidos, essa é a direção. O discipulado sendo transformador nas nossas vidas. Se você não tem discipulado, se você ainda não é discipulado, chega no seu líder, enche ele, fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um discipulador. Gera uma crise na vida dele. Pois para nós vivermos o melhor do Senhor, nós precisamos desse discipulado. O mandamento, no versículo 17, a palavra diz o seguinte, acho que eu pulei um aí, o 16, mas pode pôr o 17, ele está transmitido aí também. Vou pedir para vocês colocarem no telão, o versículo 17, de João 17, de João 15, desculpa. Glória a Deus. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Eu creio que o mandamento, a palavra diz que o mandamento no Antigo Testamento, no Velho Testamento, verdadeiramente ele era um mandamento em que a lei regia esse mandamento, ok? Todo mundo está comigo aí? Todo mundo está comigo aí, gente? Glória a Deus? Da hora. Então, era um mandamento. A partir do momento que Jesus libera uma palavra dizendo, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, nós sabemos que Jesus veio e com ele a graça foi manifesta sobre as nossas vidas, ok? Você está comigo também? Eu creio, querido, que essa palavra vinda de Jesus, amem-se uns aos outros, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, ele está carregado de um mandamento, mas ao mesmo tempo um caminhão, um trem, um navio de graça é derramado sobre as nossas vidas por essa palavra de Jesus. Amem-se uns aos outros. Ele deixa a figura de ser um simples mandamento e a graça é manifesta. Mas Guilherme, onde você quer chegar com esse assunto de graça? Eu quero dizer que por nós mesmos eu não consigo, mas pela graça do Senhor eu consigo, mais do que me relacionar com meu irmão, através da graça, eu consigo reconhecer na minha vida atos falhos, eu consigo reconhecer pelo favor imerecido, aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, eu reconheço na minha vida, eu tenho pisado na bola com esse, com aquele outro, com meu irmão. E através dessa graça, eu sou impulsionado, porque aquilo que eu recebi, eu manifesto a buscar aquele meu irmão e acertar aquilo que eu tenho pendente com ele. Olha que questão interessante. Nós lemos, que a unidade com o Pai, a unidade que Jesus liberou sobre as nossas vidas, o que geraria para nós? Nós sermos nós sermos filhos, nós termos acesso à herança. Então, o passo é, eu sou um com o Pai, eu recebo isso e eu sou um com meu irmão, ok? Vamos imaginar agora no inverso. Se eu não sou um com o meu irmão, se eu tenho alguma diferença com meu irmão, alguma questão mal resolvida com meu irmão, será que eu sou um com o Pai? O que você acha disso? Você vai responder, é fato, queridos, aquilo que nós vivemos, verdadeiramente nós vivemos, a unidade com o Pai, você vai manifestar isso com o seu irmão, você não vai conseguir reter, é impossível que você retenha isso. Passando para a parte final aqui da nossa ministração, eu sou um com o Pai, eu manifesto isso com meus irmãos ao meu redor, só que não para por aí. O último nível da manifestação dessa unidade, de nós sermos um com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nossa, Guilherme, mas como isso? Eu quero ler com você em João 17, o mesmo João 17, do versículo 18 ao versículo 26. Agora a mensagem é muito clara, olha filho, olha filha, você que me conhece, você que tem relacionamento comigo. O passo foi você se relacionar com o seu irmão. Agora, olha o que eu quero para a sua vida. Olha o que eu quero que você manifeste para as outras pessoas. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles,
rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então a palavra está dizendo, por meio da sua mensagem, aqueles crerão nessa minha mensagem, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. A palavra foi muito clara, aquilo que você tem recebido. Rogo também por aqueles que crerão. Aquilo que você tem recebido precisa chegar naqueles que ainda crerão. Existem pessoas para nós influenciarmos. A palavra diz de forma muito clara, de forma muito objetiva: eu os enviei ao mundo, no versículo 18. Você foi enviado. Ser cristão não é você viver na sua bolha, no seu quarto secreto, ou somente no seu discipulado, na sua célula, na sua igreja local. Principalmente nós, como jovens, precisamos esse enviar ao mundo. Eu tive essa semana pensando muito sobre isso, e eu me lembrei de uma coisa que eu tinha na minha casa, e eu resolvi trazer para vocês. Eu guardo isso daqui aproximadamente, eu tenho 33 anos, isso aconteceu quando eu tinha 14 ou 15 anos, fazendo a conta, 19, 18 anos mais ou menos eu guardo isso daqui. Nossa, Guilherme, mas pode parecer uma grande besteira. É uma medalha. Eu estava na praia uma vez, eu e meus amigos, de repente vieram uns caras com umas traves muito loucas, rede, começaram a riscar a areia, e os caras viraram para a gente e falaram: você quer jogar bola com a gente? A gente tinha uns cano meia boca lá, ou chinelo, os caras me aparecem com uma trave, um negócio muito louco. Falei: opa, vamos jogar, com certeza, vamos fazer um contra. E veio um juiz e ele falou assim: a única coisa que você não pode fazer, eu estou só contando essa história para ficar bem marcado aí no seu coração. A única coisa que você não pode fazer é falar palavrão. Falou palavrão, toma cartão amarelo, imagina o que não foi aquilo. Daí, queridos, no final, eu não sei quem ganhou, quem perdeu, eu sei que eu ganhei essa medalha. Na frente estava escrito Kings Kids, a turma do rei. E atrás tinha um versículo, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. E eu sempre digo que eu nunca fui abordado por Jesus, eu vou mudar esse meu testemunho aí. Eu não estava falando, não era de forma consentida, mas eu achava isso, e isso o Espírito Santo me trouxe. Naquele dia, um futebol na praia, só estou trazendo isso aqui para ficar ilustrado para você, para ficar guardado no seu coração. Um futebol na praia, algo que não foi ministrado de uma forma nítida. Uma mensagem foi dada, uma medalha foi entregue, eu guardo essa medalha há 19 anos, ou seja, ela tem uma importância para mim. Depois eu conheci o Senhor Jesus, depois verdadeiramente ali, profundamente me mostraram o Evangelho, mas através de um jogo de futebol, de um Kings Kids, de uma brincadeira que não podia falar palavrão. Hoje eu me recordo que aqueles foram ao mundo manifestar aquilo que Jesus tinha para a vida de cada um. Agora eu peço que você pense aí, em meio aos seus talentos. O talento desses caras foi organizar um jogo de futebol, mas em meio aos seus talentos, jovem, talentoso, ousado, motivado, o que você tem feito com os seus talentos? A mensagem de Jesus, no versículo 20, aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Saiba que a sua mensagem é a sua vida. Aonde você chega, você é uma Bíblia aberta para a vida das pessoas.
Você é a palavra de Deus escancarada para a vida das pessoas, e você tem a oportunidade de marcar a vida delas com o amor do Senhor ou reter aquilo que o Senhor tem te dado, aquela unidade que você tem vivido com o Pai. No versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Galera, essa semana aconteceu um fato que com toda certeza você ficou sabendo. Se você não ficou sabendo, se antena aí, começa a assistir jornal, entrar na internet, ver coisas boas, ler um jornal. Houve um ataque na segunda terça-feira, um ataque químico, em que um governo ditador lançou essa arma química e 86 pessoas morreram. Houve uma resposta, essa resposta, passado alguns dias, foi uma resposta do governo americano, mandando 59 mísseis para uma suposta base. Houve também um passo seguinte disso tudo, um outro governo, o governo russo, através do presidente, condenando aquela atitude. Briga de Estados Unidos e Rússia, lembra a Guerra Fria há décadas atrás. Era uma guerra em que não tinha combate, por isso que foi tida como uma guerra fria. E nós estamos na iminência, queridos. Eu vou entrar no campo da perda dos irmãos lá, mas nós estamos a um ponto, nós sabemos como a nossa sociedade, como o mundo caminha, que uma grande guerra possa estourar. Você concorda comigo? E nós? O que nós temos feito? E você pode me perguntar, Guilherme, mas na Síria, do outro lado do mundo, não tem nada a ver comigo. O que tem a ver isso comigo? A palavra está dizendo que você foi enviado ao mundo. O nosso DNA Difflin, discipulando e formando líderes em nações. E eu quero abrir o mundo para o seu vizinho do lado. Eu quero abrir o mundo para o seu colega de escola que senta na carteira da frente. Ou o seu colega de trabalho que senta do seu lado, do lado da sua estação de trabalho. O seu familiar, o seu pai e a sua mãe. O mundo, queridos, são aqueles, à luz da palavra, que ainda não conhecem o Senhor. E tudo o que aconteceu lá na Síria foi muito chocante, foi muito forte, uma arma química. Mas pessoas ao nosso lado estão sendo alvo das armas de Satanás, e essas pessoas verdadeiramente estão agonizando de forma viva. E nós, que somos um com o Pai, que manifestamos isso para o nosso lado, o que estamos fazendo muitas vezes para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Eu quero passar um vídeo para vocês. Foi um vídeo muito legal, depois circulou bastante, mas eu recebi do meu discípulo, Fabiano, logo que aconteceu, porque ele tem um amigo que está servindo como missionário na Jordânia, ele logo recebeu esse vídeo, eu logo pude assistir. São imagens fortes. Se você não quiser assistir, feche o seu olho, mas não é nada que você não tenha visto na sua vida. E eu quero que você tenha no seu coração, eu não quero tocar com esse vídeo o seu emocional, eu não quero falar, eu vou chorar porque eu estou vendo essa cena forte, mas eu quero, assim como a ministração da medalha, eu quero mostrar aos seus olhos, você que é aquele, eu que sou, nós que fazemos parte daquele grupo que a palavra de Deus está dizendo que nós fomos enviados ao mundo, para que a mensagem seja ministrada, para que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus passem a conhecer, e que eu principalmente, eu fiquei em crise. Eu tenho familiar, a minha avó é síria, a minha avó nasceu em Alepo, cidade ao lado dessa, eu não sei exatamente onde caiu, vocês lembram a arma química? Eu não, acho que é bom que seja. Cara, isso está muito perto da gente. Aquilo pode parecer distante, a arma química pode parecer distante, mas pessoas ao nosso lado, morrendo e indo para o inferno, está muito próximo das nossas vidas. Eu quero alinhar aqui, nós como igreja, jovens Difflin, o chamado que nós temos, de manifestar essa unidade que nós temos com o Pai, para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Assista esse vídeo, por favor.
Para você ficar de pé no seu lugar, e vou pedir para essa imagem ficar congelada, por favor. Nós vimos essas cenas tão fortes de pessoas que foram alvo desse ataque químico verdadeiramente agonizando. E no final a gente vê a imagem, eu não sei dizer, mas vou imaginar a figura de um pai ou de alguém que ama a vida dessas crianças, segurando essas duas crianças no colo. Você provavelmente não tem visto, você não viu, pode ser que você nunca veja uma pessoa sendo assassinada, uma pessoa sofrendo um ataque químico. Mas eu quero, através desse vídeo, despertar no seu coração as pessoas que estão ao nosso lado, e nós estamos retendo a unidade que nós temos com Deus. Eu recebo, a palavra de Deus diz que nós fomos enviados ao mundo e nós retemos isso para as nossas vidas. Eu quero despertar no seu coração uma paixão por vidas, a paixão por servir a vida das pessoas, a paixão de você ter a oportunidade de ministrar uma palavra, aquela palavra que você está recebendo, que você é um com o Pai, você manifestar na vida da pessoa que está do seu lado e ainda não conhece aquele que você chama como Pai. Galera, cristianismo não é eu reter aquilo que eu vivo com aquele Deus que eu sigo, com aquele Deus que eu sirvo. Cristianismo é eu manifestar, eu ter relacionamento, eu buscar aqueles que são perdidos. DNA Diffley, nós sabemos que nosso DNA é discipulado, nosso DNA é célula. Quando você leva uma pessoa para a célula, quando você anuncia, olha, vem na minha célula, vem na minha igreja, Deus é muito louco, Jesus é maravilhoso, você está quebrando um ataque químico na vida dessa pessoa, assim como essas pessoas que foram alvo desse ataque tão terrível, você quebra isso na vida da pessoa, mostrando a verdade, mostrando o Evangelho. Imagina as pessoas da sua casa que ainda não conhecem o Senhor. Imagina os seus amigos que ainda não conhecem o Senhor. Imagina as pessoas que você tem relacionamento que ainda não conhecem o Senhor, não sofrendo esse ataque que a gente consegue ver aos olhos de forma nítida, mas sofrendo ataques e vendo a vida dessa galera presa, retida, pessoas que não vivem, não desfrutam daquilo que você tem desfrutado. O louvor vai ministrar aqui uma canção, um louvor, e eu quero te desafiar, a você que tem buscado paixão por vidas, você que tem buscado mais de Deus, você que tem buscado manifestar para a pessoa que está do seu lado o amor de Deus, a sair do seu lugar e vir aqui na frente, correndo, como um sinal